Subindo um pouquinho de dimensão, saindo efetivamente do que vocês entregam nas empresas de vocês, eu gostaria de falar um pouquinho no nível acima, olhando para o card scheme como um todo, né? Que a gente tá falando aqui de dois elos dessa cadeia maior, que é a cadeia do cartão de crédito. Iniciativas como Instant Payments, Pix, UPI na Índia, enfim, o que já acontece há algum tempo na China com o WeChat, associados à verdadeira revolução que virá desse conjunto de cripto, mais IA, mais Open Finance, a meu ver, pela primeira vez na história, trazem um desafio de fato ao modelo de quatro partes, ao status quo. Pela primeira vez, tem um desafio aí. Os meus amigos das bandeiras que não fiquem bravos comigo, mas quando eu converso com eles, está todo mundo de verdade agora preocupado com as mudanças de status quo. Para vocês, um player importante de pagamentos como a Punto e uma indústria super importante de devices e de soluções de pagamento como a Ingênico, como que vocês enxergam isso? Em que nível que cada uma dessas mudanças é risco? Em que nível que elas são mais oportunidades? Se vocês puderem exemplificar, eu agradaria muito, começando pela Maíra. Obrigada, Edu. Eu sou uma pessoa muito otimista, eu só vejo oportunidades. Então, eu entendo que dentro da cadeia e do ecossistema de payments, enquanto você tiver usuários e dentro da tecnologia, é, essa tecnologia à disposição do usuário é sempre positivo, né? Então, hoje, toda a nossa linha Axiom, por exemplo, ela já tem uma solução de cripto. De que maneira? A gente tem um parceiro que pluga diretamente na máquina, caso um cliente queira utilizar a criptomoeda. Então, a gente faz essa conexão diretamente com esse parceiro. Então, a gente começa também a ser um grande hub de negócios, né? Então, ou seja, eu nunca vou ser o fim, eu vou ser sempre o meio. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu tenho hoje um device que ele aceita todos os meios de pagamento, ele tem aplicação de pagamento lá dentro, com todas as soluções. Se eu quiser fazer uma conexão com uma cripto, eu já tenho um parceiro de cripto pronto, desenvolvido, que ele conecta essa solução e você consegue dar essa experiência diretamente no seu usuário final. Então, a ideia é cada vez mais agregar produtos e serviços para que você consiga de verdade atender o cliente na experiência que ele necessita. Então, eu acho que tem até alguns desafios, que é a questão de desenvolvimento. Mas toda essa parte de desenvolvimento hoje é o que nós, indústria, olhamos muito. Por quê? Porque você tem um ciclo de certificação de um terminal, ou seja, você passa certificação Anatel, você passa certificação ABEX, você passa a certificação de bandeira, você passa diversos estágios até chegar ao terminal pronto. O nosso grande desafio hoje é como que eu vou prover essa tecnologia de uma maneira mais assertiva para esses provedores, de uma maneira que eu não gaste tanto tempo, que eu consiga apoiar o consumidor final para que ele não perca a venda. Então, eu tenho muito orgulho, eu vi até que tem uns amigos aqui meus do Hipercar, eu fui muitos anos Hipercar, e o Hipercar ele era a quarta bandeira num mercado que não era aberto. Então, você tinha uma máquina de Visa, uma máquina de Master, uma máquina de Amex. A quarta máquina era o Hipercar. Então, a gente falava assim, e eu era sales na época, então eu falava, cara, você não quer? Não, mas você não pode perder venda, você está do lado do Walmart, coloca aqui uma máquina. Não, mas eu não tenho tomada. Aí a gente tirava, assim, uma régua de trás, falava, não, mas está aqui uma régua para você colocar mais um terminal aqui no seu estabelecimento, porque daí você não perde venda. E coincidentemente, às vezes o cliente não queria, você passava, voltava um mês depois e ele falava: "Eu perdi venda, eu vou querer a máquina". Então, cara, o mercado, ele tem que estar de olho exatamente o tempo inteiro. Quais são as tendências? O que vai acontecer? E o estabelecimento comercial, ele só não quer perder venda. Ele quer vender de uma maneira simples, fácil e rápida. Então, é para isso que a gente trabalha, é para isso que a Ingênico todos os dias desenvolve pesquisa. Estamos aí presentes em mais de 50 países, justamente para prover isso globalmente de uma maneira rápida, fácil e simples.
O mercado está mudando muito, né? E o mercado brasileiro é um aquário de mudança, né? Então a gente dorme com o Pix parcelado, o Pix a prazo, e aí a gente acorda e aí também tem o lançamento do Drex, que é a possibilidade de você pagar associando também uma garantia, né? Fazendo o pagamento de um carro, o pagamento de um imóvel. Então, o mercado brasileiro é um mercado que muda o tempo inteiro. Eu também, como a Maíra, eu sou muito confiante do que a gente está fazendo. Eu acho que todas as mudanças que estão acontecendo são para trazer mais segurança, mais questão de identidade, de saber qual que é o consumo das famílias para facilitar. Eu não acho que aqui tem algum risco para ninguém dentro do mercado. Eu acho que tem sim uma movimentação em que você tem que trazer cada vez mais benefício para o consumidor lá na ponta. E como é que você traz esses benefícios? Então, algumas partes, né, dessas 4 partes vão, obviamente, ter que se reinventar, né, e se reinventar trazendo outros tipos de soluções para os seus clientes, né? Então, como é que a gente faz exatamente essa movimentação? Mas só para você ter uma ideia, há 3, 4 anos atrás, existia o Banco Central, ele tinha um desafio de fazer com que 60% das famílias fizessem consumo através do cartão de crédito, né? Esse era um desafio para 2022 que foi batido muito antes, né? Então, assim, e a pandemia, obviamente, ajudou isso, né? Então, porque a gente fazia, o governo fazia o pagamento da Bolsa Família através do cartão que era emitido, para que ele pudesse fazer o consumo, para a gente ter também a segurança de que esses recursos estivessem derivando e indo para o lugar certo. Obviamente que teve coisas que não foram para o lugar certo, mas eu acho que a mudança que acontece no mercado, e o mercado brasileiro é visto lá fora como um dos mercados mais inovadores, essa mudança é exatamente para trazer mais segurança, mais rastreabilidade, né? Como é que a gente faz exatamente para fazer com que a movimentação do consumo seja uma movimentação positiva e não uma movimentação negativa. Então, como é que a gente faz isso no mercado de maneira geral? A tecnologia, né, e para a gente analisar os dados, vem exatamente para isso, né? Então, cada vez mais você fica falando de, né, a nova moeda do mercado são os dados, e eu acredito nisso, né? Porque através dos dados você, obviamente, vai saber como é que estão sendo os consumos e qual é o seu próximo passo, tanto na questão de inovação como na questão de um próximo produto que você vai querer lançar, né? Então, você conseguir rastrear isso, colocar isso dentro de um único terminal, então ter a integração com uma ERP, com uma conciliadora no único terminal que traz segurança, inclusive para o estabelecimento comercial, né? E a questão efetiva da segurança em si, né? Então, como é que a gente faz isso? Se você for pegar pesquisas lá de trás, quais eram os maiores medos da população brasileira, a saúde e a questão ambiental não aparecia entre os 10 principais medos da população brasileira, né? Então, a gente olha que na hora que você fala que segurança continua sendo, mas que saúde também se tornou uma coisa importante, como é que a gente interage para melhorar da melhor maneira a interação do consumidor final com as farmácias, com os hospitais, com tudo que está nessa cadeia de saúde, você está trazendo mais facilidade para toda a população brasileira. Então, acho que, né, aí quando você fala toda a história do ambiental, né, a natureza está super brava, né? E qual que é o nosso papel? Então, a Indered, ela super foca nesses pilares de pessoas, do planeta. Então, a gente tem uma linha aqui de não ter plástico. Então, a gente trabalha bastante com a higiênico, do tipo, olha, o terminal, eu tenho a responsabilidade perante o mercado de fazer o retorno do terminal. E o que eu própria vou fazer com esse terminal? Né? Então, eu vou destruir o que é o plástico, para esse plástico ser usado para o próximo terminal, para que a gente realmente tenha esse ciclo dentro. Então, acho que tem várias coisas encadeadas aqui na questão do que vai acontecer no consumo, que não passa só pelos, né, pelos 4 esquemas que a gente tem, né, as 4 pontas, mas como é que você traz outras coisas para dentro e consegue traduzir o que é o teu consumo para a população e traduzir para a sociedade, como é que você vai conseguir colocar mais coisas através na sua oferta. Então, eu acho que tem um conjunto de coisas aqui ao redor que passa por inovação, passa pelo Pix, passa pelo Drex, passa pela NFC, passa por carteira digital, mas como é que eu traduzo tudo isso para efetivamente trazer o que é inovação?